Agradecer ao Pai por esse momento. Estamos aqui reunidos para falar, Deus Santo, tratar assuntos, para Deus Santo, baseado na Tua palavra. Para nós aqui estamos aqui, Deus Santo, para Deus Santo passar para outras pessoas também situações, ó Pai amado, Pai querido, ou Deus Santo, que possamos também instruir pessoas aqui nessa noite, ó Pai. Amém. Que Tu possa, Pai amado, Pai, estar conosco, nos sabedoria e entendimento, e preparar nossos corações e mentes para receber aquilo que quer falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Quero agradecer a presença aqui de vocês que estão online aqui, você que ainda não curtiu, compartilha aí, curte aí também a nossa live. Estamos aqui hoje aqui com o nosso irmão, querido irmão aqui, psicanalista, ele que já conhecemos há muito tempo atrás já. Nosso irmão Davi Macedo está aqui hoje comigo, meu irmão. Graça e paz, tudo bem com você? Paz, graças a Deus. Graças a Deus. Também está aqui a sua esposa aqui do lado aqui também. Ela vai atrás das câmeras, está aqui também, dando apoio moral aqui. O Davi também, toda a equipe da Adriel também está aqui hoje aqui. Quero agradecer você pela presença e pela participação também aqui no nosso Adriel aqui. Deus abençoe a sua vida aqui também, no Jesus. Vamos tratar um assunto muito interessante, né? Está bem na sua área aí, que é uma coisa muito boa, né? E você que está aí em casa também, quiser fazer perguntas, pode trabalhar no chat aqui. O negócio está bombando aqui, daqui a pouco a gente vai estar olhando, o pessoal está tudo entrando aí também, tem os moderadores aí também, daqui a pouco está falando com vocês aí. Então, se você quiser pedir, fazer uma pergunta também, tirar alguma dúvida aqui com o nosso irmão Davi, pode ficar bem à vontade aqui também hoje. Então, Davi, quer se apresentar? Falar um pouco? Sim. Fala com a gente. Bom, primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer de antemão à igreja, Adriel. Estava conversando com o meu irmão Adriano, que é membro aqui dessa igreja, e compartilhei que aqui foi a primeira igreja que eu entrei na minha vida. Eu era adolescente, já se faz muito tempo, mas foi a primeira igreja que eu entrei na minha vida. Quero agradecer minha esposa que está aqui presente, Daniela Antunes. Quero agradecer também o pessoal aí da Cairóis, eu sou membro lá da Cairóis, o pastorzão lá, o pastor Fabrício, o pastor Edmilson, os irmãos lá, os obreiros, todo aquele pessoal lá que acompanha a gente. E na igreja nós somos servos do Senhor. Nós temos ali o ministério de obreiros e na portaria, tá bom? E você está convidado também a comparecer à Igreja Adriel, que é a Assembleia de Deus aqui na Rua 15, em Nova Campinas, e o nosso ministério lá, o Ministério Cairóis, ali na Equitativa, ali na Rua do Monte, tá bom? Trago já o abraço do meu pastor, da minha igreja, dos irmãos aí que estão acompanhando online. Trago o abraço de todo mundo e que Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Hoje separamos um tema que é muito interessante, tá? E já quero também agradecer até o seu pastor ter liberado também, está aqui debaixo da bênção, isso é muito bom. E a família está aqui acompanhando, está melhor ainda, né? É verdade. Deus abençoe. Estamos aqui hoje com um assunto interessante, porque foi dúvida de algumas pessoas aqui na igreja e em outros lugares também, sobre a questão de temperamentos, ansiedade, uma coisa que parece que virou moda, né? Hoje está bem extenso, está com um volume muito alto, né? Esse tipo de situações. E a gente queria conversar sobre algumas questões com relação à Bíblia também, né? Para a gente poder ter essa parte. Chegou água aí, o varão da água. Gustavo também. Deus abençoe. Graças a Deus por isso. Então, aí a gente vai falar um pouquinho, fazer algumas perguntas, que aí algumas perguntas aqui, as pessoas estão perguntando, a gente vai falando, a gente vai dialogando. Mas para a gente entender um pouquinho dessa base, poder dar uma resumo para a gente legal aí, relacionado a temperamento. Obrigado, meu varão. Relacionado a temperamentos. Como é que a gente consegue analisar isso em pessoas? Como é que isso faz a questão de, sabe, o que muda na pessoa e em relação também ao evangelho também, porque a gente tem que coligar isso também, como é que a gente trabalha com essas questões também no evangelho. Então, passar para a gente um resumo legal para a gente ir. Primeiro, eu sou psicanalista, meu nome é Davi Macedo, e tenho curso de psicologia humana, psicopedagogia. Então, a gente vai aí, né, cada vez mais se aprimorando na área, né? E aí a gente pode falar algumas coisas sobre isso. Primeiro, quero ler com vocês, quero acompanhar com você aí de casa, você que está aqui nos acompanhando, aqui na sala. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, que vai dizer assim, a minha tradução é um pouco diferente, mas você pode acompanhar aí. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês.
Então, vamos lá. Esse tema, na verdade, são dois, né? Que fala sobre o temperamento e a ansiedade. Sim. Acredito que a ansiedade é mais o tema que o pessoal vai ficar mais interessado. Sim. Mas o temperamento também é algo importante. Eu costumo sempre, quando eu estou em minhas terapias, né, com o pessoal, eu costumo sempre dar alguns exemplos para fazer com que essa introdução e a pessoa consiga entrando ali nessa área, ou quando eu quero explicar alguma coisa. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo assim. Se você visse um pitbull amarrado numa coleira e você tivesse de atravessar na rua, no automático, a nossa atitude automática é atravessar, né, para o outro lado e seguir. Mas, Davi, o que você quer dizer com isso? Né? O pessoal fica assim, Davi, o que você quer dizer com isso? O que eu quero chamar a tua atenção é para o seguinte: o fato de você olhar aquele pitbull ali amarrado, sem a focinheira, você não só viu o pitbull. A sua mente, ela trabalha com possibilidades. Nós trabalhamos com possibilidades. Ou seja, no automático que você viu aquele cachorro ali, aquele pitbull feroz, você fica com alguns receios, alguns medos, ou algumas possibilidades que vem. Esse animal pode me morder, ele pode se soltar, então no automático você já começa a introduzir alguma coisa em sua mente. E por isso você tem a atitude de se desviar. E isso daí, o que quer dizer, Davi? Com o ser humano não é diferente. Né? Quando a gente se depara com uma outra pessoa, existe na nossa cabeça algumas coisas que vai fazer com que nós possamos olhar para aquela pessoa e dizer, existem várias possibilidades. E essas possibilidades, né, que existem os temperamentos, que aí vai falar sobre os temperamentos. Hipócrates já falava sobre isso em 400 anos antes de Cristo. Né? Um grego que já falava sobre esse assunto e como que ele chegava a essa conclusão. Ele fazia divisão na seguinte teoria. Ele tinha a seguinte teoria: quente e o frio. Ele fazia o quente e o frio e ele colocava ali um sinal de mais. Não é uma cruz, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é uma cruz, nem uma cruz invertida, que já repreende isso, não. Nome de Jesus. É um sinal de mais. Vamos botar ali um sinal de mais para a gente fazer uma conjectura para poder entender melhor. Então, ele colocava ali e ele dividia. Para a gente entender melhor sobre a questão do temperamento, que existe, são 4, né? E a gente vai falar um pouquinho mais deles. Ou seja, ele fazia o seguinte: ele colocava os 4 elementos da vida, ou seja, o fogo, a terra, a água e o ar. E ali ele fazia essa conjectura. Por exemplo, o fogo está mais ligado à pessoa que ela é o colérico. A gente vai falar sobre o colérico. Então, esse fogo que ele dizia, né, que é essa pessoa que ela é muito extensiva, ela é muito quente. Ou seja, você conhece alguma pessoa que quando ela já chega chegando, querendo tudo, querendo fazer e tomando decisões e tal. Só que nós entendemos que, ao mesmo tempo e que esse fogo ele é bom, porém tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? De fato, a moeda, sempre falo assim com minha esposa que a moeda tem 2 lados, né? Tem tudo sem seu lado bom e seu lado ruim. E alguns pontos negativos do colérico é que, se ele não for controlado, se não houver uma lapidação, não houver um controle, ele pode se alastrar. E quando o fogo se alastra, a gente já sabe o que vai acontecer. Ou seja, esse temperamento, né, que pode acontecer dentro do ministério, dentro da igreja, pode causar algumas coisas que não seja tão bom assim quando não lapidado. Ou seja, o Pedro, quando Jesus, né, estava ali sendo entregue, né, para se cumprir as escrituras, Pedro puxou a espada e pô. Então, por ele não entender que aquele acontecimento não poderia passar para outra situação, teria que acontecer. E aí Jesus fala para ele: não é assim, meu filho. Se você
quiser viver pela espada você sofrerá. Então, assim, algumas coisas que acontecem com essa pessoa, com esse colérico, dentro do ministério, se ele não for lapidado, o fogo pode se alastrar e pode ser algo terrível, pode ser uma coisa que possa destruir. Mas o lado bom é que se ele controlado, ele traz bênção. Sim. Veja, se você tiver numa situação que você precisa acender um fogo para se aquecer, está controlado. Você consegue. Entendi. Ele te aquece. Então, ele te traz uma segurança, porque numa mata, os animais não avançam se tiver um fogo aceso. Controlado, é claro. Se tiver descontrolado, vai. Controlado, então, veja bem, ele traz essa alusão, ele faz essa alusão ao fogo.